Olá, esse é o Bom Papo Cast no Curta Paranaguá. Eu sou o Márcio Branco e meu convidado de hoje é o Paulo Camargo. Ele é jornalista, professor e doutor em comunicação e linguagens, é editor, cronista e crítico de cinema do portal Escotilha de Jornalismo Cultural e curador do Curta Paranaguá. Bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, Márcio. É um prazer estar aqui conversando com você. Então, como curador do festival, como foi analisar os 185 filmes inscritos? O trabalho de curadoria é exaustivo, né? Porque, como você mesmo disse, são 185 filmes, mas, ao mesmo tempo, Márcio, bastante fascinante, porque eu tive aí a oportunidade de ter um recorte significativo da produção cinematográfica brasileira em curta-metragem aí dos últimos anos. Os filmes atestam aí, comprovam a vitalidade do cinema brasileiro, a diversidade da produção em todos os aspectos, né? Porque os filmes têm linguagens muito diversas, gêneros diversos, e contam histórias de 20 estados brasileiros e de alguns outros países que demonstram assim a capacidade vital aí da produção audiovisual nacional em retratar as mais diversas realidades e outras realidades, né? Porque a gente tem filmes aí de ficção científica, de fantasia. Então é um processo muito fascinante, porque nos dá essa visão panorâmica da produção contemporânea. Então, isso também, fazer curadoria é um desafio, porque a gente sabe que não pode escolher todos os filmes. Então, a gente tem que ter um olhar atento, cuidadoso e crítico para fazer uma seleção que, ao mesmo tempo, seja inclusiva, diversa e bastante qualitativa, porque o nosso objetivo é contemplar o público, né, que vai assistir às sessões do festival. E qual foi o critério de avaliação que você teve para poder é, selecionar os filmes? Na verdade, esse critério ele é é bastante perigoso, né? Porque é inevitável que o gosto pessoal, né, as minhas preferências, os meus parâmetros entrem em cena. Mas eu me policio muito, porque na verdade eu estou selecionando filmes que sejam representativos e que possam, de certa maneira, oferecer ao público um painel amplo da produção contemporânea de curtas-metragens no país. Os meus critérios passam pela qualidade técnica e pela linguagem estética, pela qualidade das narrativas que os filmes trazem e, sobretudo, pelas ideias que os filmes propõem, porque o formato curta-metragem é muito experimental. Ele é um formato que permite muita experimentação, ainda que não seja um filme experimental, ele permite exercícios de linguagem. Então, acho que a curadoria vai muito nesse sentido, de buscar diversidade, qualidade, né? E propostas estéticas e narrativas que possam encantar aí o público que vai comparecer às sessões do Curta Paranaguá. E qual para você, assim, qual é a importância dos festivais no mercado cinematográfico? Olha, os festivais eles são importantíssimos e eu sou adepto daquela frase: quanto mais festivais, melhor. Por quê, Márcio? Porque os festivais são vitrines para a produção audiovisual brasileira e internacional, quando são mostras internacionais, porque eles dão oportunidade ao público de conhecer produções que talvez não chegassem a esse público, às quais o público não tem acesso, sobretudo quando se tratam de curtas-metragens, que é um formato que tem muito pouca visibilidade, né, na exibição comercial. A gente tem alguns canais
de TV por assinatura, alguns pouquíssimos canais de streaming que exibem curtas-metragens, e nós temos, historicamente, no Brasil, uma produção de excepcional qualidade. E boa parte dos grandes cineastas brasileiros, em algum momento de suas carreiras, produziram, realizaram curtas-metragens. O Então, curta-metragem, ele é o começo, né, do cineasta, né? São os primeiros passos e a forma de experimentar o cinema. uhum, de encontrar a sua linguagem, o seu estilo, mas não necessariamente, porque há diretores que, mesmo depois de realizarem longas metragens, seguem fazendo curtas metragens eventualmente. E só voltando à sua questão anterior, Márcio, os festivais eles dão oportunidades a localidades do Brasil, país afora, de conhecer o cinema. E no momento em que as salas de cinema ainda estão muito concentradas nos grandes centros urbanos, nas grandes cidades, você ter uma iniciativa como o Curta Paranaguá e outros tantos festivais realizados país afora, que levam esse cinema às populações de cidades de médio e pequeno porte, tem um papel muito importante, eu diria, essencial na formação de plateia, na formação de público, né? É essencial, né, E a gente hoje ter uma formação de é plateia. essencial, essencial. Por mais que a gente hoje tenha os canais de streaming, os canais por assinatura, a internet, YouTube e tudo mais, a curadoria é muito fundamental. E essa experiência de poder assistir aos filmes coletivamente, de poder conversar sobre os filmes depois das sessões, de poder ter um evento em que o cinema está em primeiro lugar, está ali no centro da cena, é muito importante. Por isso que eu sou um grande defensor dos festivais, das mostras cinematográficas, porque eu acho que é assim que você conhece aquilo que você não conhece, nunca ouviu falar, e vai ampliando os seus horizontes como espectador, né? Para perceber que cinema é muito mais do que aquilo que você vê na TV aberta ou vê nos cinemas de multiplex. Nada contra, acho que são essenciais, são janelas de exibição essenciais. Porém, tem muito mais sendo realizado e os festivais têm esse papel de levar ao público isso tudo. No Curta Paranaguá, a gente vai ter 56 filmes, né, que foram selecionados Uhum. nas 5 categorias, né, que são ficção, documentário, animação experimental e infantil. Então, vai dar uma gama muito grande, né, para as pessoas experimentarem essa sensação de ver vários tipos de filme, né, de obras. É uma oportunidade de degustação. Eu gosto de fazer essa metáfora gastronômica, né? De fazer uma degustação bastante apetitosa aí da produção cinematográfica brasileira contemporânea. São Maratonando, né? filmes maratonando, são filmes muito distintos entre si, com propostas estéticas diversas, com histórias muito interessantes, sejam elas ficcionais ou não ficcionais, no caso dos documentários, com olhares criativos muito particulares. Eu acho que a gente conseguiu chegar a uma seleção que contempla vários gostos. Então, eu acho que o público vai encontrar a oportunidade de ver filmes que vão emocionar, que vão divertir, que vão instigar, que vão confundir, que vão gerar discussão sobre temas super relevantes que vão da educação à inclusão, à diversidade de gênero, à questão étnico-racial. Eu acho que a gente tem uma amostra bastante pulsante, potente do que está sendo feito em termos de cinema hoje no país. E as políticas afirmativas, elas estão em todos os filmes, praticamente, né? Em boa parte deles, eu diria, mas sempre aliadas à qualidade.
técnica, estética e narrativa, né? Uhum. Então, é evidente que essas questões afirmativas são essenciais no mundo que a gente vive. A gente precisa criar oportunidades para que essas vozes diversas sejam ouvidas, né? Eu não gosto muito da expressão dar voz a, eu gosto da expressão abrir a oportunidade de ouvir essas vozes. Sim. Mas a gente está falando de cinema, né? Então a gente quer que essas vozes sejam ouvidas em produtos cinematográficos que tenham propostas fílmicas Mostrar a muito diversidade através do bacanas cinema, né? e através de qualidade cinematográfica, né? É porque cada filme é uma voz, né? Ele conta uma história, É ele uma tem voz. um tom, uma direção de arte. Ele tem tanto cuidado para fazer um filme, né? Né? O cinema, assim como as artes de uma maneira geral, mas o cinema talvez seja uma das mais evidentemente coletivas expressões artísticas. O cinema pede muitas mãos, muitos pés, muitos braços, muitas pernas, muitas cabeças, né? Tem ali gente fazendo figurino, fazendo direção de arte, fazendo fotografia, edição, montagem, roteiro. É muita gente, além do diretor que assina, né, o filme. São obras que são resultado do esforço de muita gente. Isso é muito bonito, né? E por isso que o cinema é tão importante, porque ele E o dá trabalho para muita gente. panorama do cinema nacional e paranaense, né? Porque ele mudou muito nesses últimos anos. Eu acho que hoje, e eu acho que o festival nos dá essa oportunidade, a gente está vendo uma espécie de renascimento da produção cinematográfica com a volta dos editais. A gente tem ali muitos filmes que foram produzidos por meio da Lei Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo, já alguns pela Paulo Gustavo. A gente percebe que depois de um tempo assim, de retração na produção nacional, a gente começa a ver um ressurgimento que deve se fortalecer, ganhar corpo nos próximos anos. O cinema brasileiro ele é muito vital, porque a gente tem hoje realizadores em todo o território nacional. O Curta Paranaguá traz filmes de 20 estados brasileiros, e que contam histórias muito diversas, de realidades muito variadas. E graças aos dispositivos de fomento, de incentivo, a produção brasileira tem a oportunidade de contar essas histórias do Brasil todo, com rostos do Brasil todo, com paisagens, com histórias, com culturas, né, com questões políticas, econômicas, culturais, sociais, dos mais diversos pontos do território brasileiro. Isso é muito lindo, né? Porque a gente que está no Paraná, a gente tem pouca oportunidade de ver produções audiovisuais do centro-oeste, do norte do país. A gente tem um pouco mais de acesso ao sul, sudeste e nordeste, em certa medida, mas centro-oeste e norte, muito pouco. E tem alguns filmes dessas regiões que foram selecionados para o festival. Então a gente fica muito contente de abrir essa grande janela para que o público que vai comparecer às sessões do Curta Paranaguá veja essa diversidade. E nós também quisemos dar oportunidade para os longas-metragens paranaenses, né? Que Isso, convidamos para as mostras, para a Mostra Paranaense, que vai ser exibida sempre à noite, às 20 horas, que são o Lista de Desejos para Superagui, do Pedro Giongo, Entre Linhas, do Guto Pasco, A Macabra Biblioteca, do Dr. Luchetti, do Paulo Biscaia, e A Casa Isabel, do Gil Baroni. Então, quando você isso. fez essa curadoria, pensando nesses filmes,
Qual a importância deles agora no cenário nacional? A minha proposta ao selecionar esses longas-metragens é dar espaço para a produção contemporânea do Paraná, que é muito diversa também, né? Então vamos começar falando do filme de abertura, que é Lista de Desejos para Superar Gui, que é um documentário belíssimo e ganhou o grande prêmio da Mostra de Cinema de Tiradentes, que é um dos festivais mais relevantes. É um festival que atrai gente não apenas do Brasil todo, mas do cenário internacional. E o filme foi vencedor da Mostra Aurora, que é a mostra principal de Tiradentes. E é um filme paranaense sobre o Paraná e sobre a região onde o curta Paranaguá está acontecendo, que é a região aí do litoral, que retrata o dia a dia dos caiçaras, as questões hiperlocais, com uma sensibilidade imensa, contando a história de um pescador, de um habitante local. É um filme super relevante e que atesta assim, a universalidade do super regional. Então, eu tenho certeza que vai emocionar muita gente. Daí a gente tem o Entre Linhas, que é um filme do Guto Pasco, que é um dos diretores, um dos cineastas mais prolíficos assim da atualidade no Paraná. Ele produz muito, porque ele tem uma produtora super eficiente, que é a esposa dele, que também é cineasta, e eles fazem muito cinema de qualidade, séries para TV, documentários, filmes de ficção, que Esse Entre traz um Linhas, pouco de e o Entre Linhas ele demorou 9 anos para finalizar o roteiro, né? isso. Cinema demora para ser É. feito. É uma expressão artística que demanda muito trabalho, assim, desde o projeto até o lançamento. E Entre ele foi Linhas é um filme que vencedor foi ele foi vencedor de 5 prêmios, né, no CinePE. isso, do Festival de Cinema de Recife, o É. CinePE, vencedor de vários prêmios. É um filme instigante, intrigante, de gênero, né? Tem essa coisa do suspense, do mistério, e tenho certeza que o público vai gostar. E é um realizador paranaense que atua em Curitiba, mas vem da região de Prudentópolis ali. Ele e a André são descendentes de ucranianos e tem uma produção regular bastante sólida. E eu tenho certeza que é um filme que vai atrair bastante gente e vai agradar ao público. Daí nós temos o filme do Paulo Biscaia, que é um importante diretor de teatro e também cineasta, com uma produção muito nichada aí de cinema de terror, que flerta um pouco com a comédia, que a gente fala um pouco de terror, terrir, né? Ele mistura E com um que é pouco um de cinema de gênero, animação também, né? animação, e as referências dele passam pelo Grand Guignol, que é um gênero de teatro do início do século XX, passam pelos grandes mestres aí do cinema de horror, como Roger Corman, John Carpenter e tal. É um cinema de muitas referências e muito divertido, seja quando ele te assusta, seja quando ele te faz rir. O Paulo é um cara super talentoso, criativo e que tem muita referência cinematográfica. É um cara que viu muito cinema, que viu muito teatro na vida e que tem um cinema muito original, peculiar, o cinema dele. Sempre fazendo cinema, nunca filmes. Eu acho que sempre fazendo, né? É um cara inquieto, né? Sempre fazendo. Casabé é um filme que também foi grande vencedor do CinePE. Filme super importante, vencedor do Festival de Recife, lá o CinePE. É um filme que fala sobre um período bastante sensível da história brasileira, que é o período do regime militar. Eu não vou dar muitos spoilers porque estraga a experiência,
mas é um filme encabeçado pelo grande, gigantesco Luiz Melo, um dos maiores atores brasileiros e que nós temos orgulho de dizer que é um paranaense, é um curitibano, que tem um elenco especial aí de atores de diferentes gerações do Paraná, né, como o Zeca Senovich, o Pazello, né? saudoso Luiz Carlos Pazello, o Otávio Linhares, que é um ator que está em tudo agora, está Sim. em Cidade de Deus, a série, está em Estômago 2, está em tudo quanto é filme. Tem o Cid Correia, que é um ator que também está agora na nova temporada da série Os Outros, vai estar na próxima novela das nove, um ator paranaense super em ascensão. Tem a Laura Haddad, que é produtora do filme e também tem um papel super importante na Todos os história. personagens são muito densos, né, no filme. É um filme super intrigante, misterioso, Desde o ao começo, né? mesmo tempo Já começa uma desconcertante, tensão desde a primeira cena. E o desde a primeira roteiro série. do Luiz Bertazzo é Uhum. bom, né? É muito bom o roteiro e é um filme muito original. Do Gil Baroni, que é um cara que eu admiro demais, que eu conheço desde muito jovem, a gente chegou a trabalhar juntos num projeto. Ele é diretor de Alice Júnior e que está prestes a ser lançado a sequência, que é um filme que virou o mundo, né? Foi exibido no Festival de Berlim, foi premiado no Festival de Berlim. O Gil Baroni é também um outro orgulho aí do cinema paranaense. Então, é isso. Eu acho que o Curta Paranaguá traz o cinema do Brasil e até do mundo, né, Márcio? Tem filmes internacionais selecionados, feitos por brasileiros, mas fora do país. Tem filmes de Nova Gravados em York, Nova da York, na Estônia, Estônia, Cuba. e isso, em Cuba, mas também com um olhar muito atento para a nossa produção paranaense, que é um cinema muito vigoroso que passa por uma excelente fase. Então a gente quer nesse festival festejar aí a nossa produção paranaense e brasileira, né? Que seja um encontro cinematográfico com muitas edições futuras. Exatamente, exatamente. A gente quer que ele tenha uma vida longa e próspera. Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer, é um prazer Eu, estar com você, contar com você na curadoria do Curta Paranaguá. E foi essencial a sua participação para a escolha desses filmes que vão ser históricos aqui para a cidade. Muito obrigado, fico bastante lisonjeado pelo convite, muito feliz por essa oportunidade e, sobretudo, porque eu vou estar aí, de certa maneira, fazendo um retorno simbólico para uma cidade que está na minha ancestralidade, né? Eu descendo de Parnanguaras, minha mãe nasceu aí, minha avó e tios avós, e toda uma parte da minha família tem suas raízes em Paranaguá. Então, é uma forma de eu prestar uma homenagem a eles todos. Nada é por acaso, né, Paulo? Nada, nada. Não foi planejado por mim, mas o É, universo planeja o pela universo gente. conspirou, né? Isso conspirou para o bem. E para você que quer assistir o Curta Paranaguá, nós teremos temporada no Teatro Raquel Costa, presencial, de 18 a 22 de setembro, e a mostra online no site curtaparanaguá.com.br. Obrigado e até a próxima. Até a próxima.